Nós estamos vivendo o melhor tempo da igreja na terra. É nesse tempo. O diabo estabeleceu um caos no mundo, mexeu com todas as nações, mexeu com todas as famílias da terra, mexeu com a economia da terra, mexeu com a saúde dos homens, destruiu muitas coisas. O diabo fez algo que ele moveu as nações. Alguns dizem que foi Deus. Não. A Bíblia diz que Deus, Ele é bom em todo tempo. Nele não há trevas, nele não há obscuridade. Ele é bom em todo tempo, Ele é totalmente luz. Então Deus, Ele só faz aquilo que é bom. Então o diabo ele veio e fez uma bagunça na terra. Ele mexeu com as nações, mexeu com as pessoas, mexeu com as famílias. E nós estamos agora no tempo de Deus trazer a resposta. Amém? Haverá uma resposta de Deus. Aleluia. Haverá uma resposta de Deus. E Deus espera que nós, como sua igreja, estejamos posicionados para esse tempo. Posicionados corretamente, esperando Deus nos instruir e dar os comandos para que nós venhamos avançar e estabelecer o seu reino. Sim, estamos vivendo tempos escatológicos. O fim se aproxima. Jesus disse: é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Não se desespere. O fim está se aproximando. E antes do fim, nós veremos uma igreja gloriosa, marchando triunfante sobre a terra. Então se prepare, queridos, porque este é o tempo que Deus vai te levantar com poder, com autoridade, com ousadia. Esse é o tempo que Deus vai te abençoar em todos os níveis e em todas as áreas da sua vida. Você precisa ficar atento agora, olhando para o alto, recebendo as instruções, recebendo a sabedoria de Deus, para que você possa se mover profeticamente dentro daquilo que Deus tem para estabelecer nesses dias. Amém? Quantos estão comigo? Este é o melhor tempo da igreja. Glória a Deus. Uma igreja gloriosa e triunfante. Nem os dias da igreja primitiva hão de se comparar com o avivamento que está se aproximando sobre nós. Vou repetir para você entender. Nem os dias da igreja primitiva há de se comparar com o que Deus vai fazer na igreja da nossa geração. E eu tenho dito ao Senhor, tenho me posicionado diante de Deus e falo do Senhor: eu não permitirei que passe da minha geração tudo aquilo que o Senhor tem para estabelecer. Vai acontecer na minha geração, nos meus dias, porque eu creio nessa palavra e não vou deixar passar por mim. Vou sim, meu Deus, fazer tudo, me posicionar para que o teu governo seja estabelecido na terra e esse avivamento venha varrer as nações, venha trazer um grande mover sobre a terra de milhares e milhares de pessoas se rendendo aos pés do Senhor e a igreja governando sobre a terra. Aleluia! Está chegando o tempo do nosso governo, querido. Está chegando o tempo de nós devolvermos a terra ao seu verdadeiro dono, porque Salmo 24, verso 1 diz assim: que do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude, todos os que nela habitam, pertence ao Senhor. A terra pertence ao Senhor. A terra pertence ao Senhor, e Ele deu essa terra aos seus filhos, aos homens, e nós temos que voltar a governar a terra para entregá-la a Jesus. Amém? Então se prepare para governar, se prepare para crescer, se prepare para estabelecer, se prepare para ampliar, para você crescer, para você transbordar. Esse é o tempo de transbordo de Deus para a sua igreja. Abre a sua Bíblia comigo, em João, no capítulo 7. Quero falar algumas coisas que estão no meu coração a respeito da imagem do celestial, da sabedoria celestial, das coisas que estão estabelecidas nos céus, que nós como igreja podemos ter acesso
e trazer para a terra. Vou falar uma coisa para você: você tem acesso aos céus, você tem acesso às regiões celestiais, e você pode trazer coisas dos céus e estabelecer na terra. A tua vida vai mudar, a tua vida vai mudar, a maneira como as coisas estão na sua vida vai ser transformada, a sua vida financeira, a sua vida profissional, seu ministério, sua família, tudo muda quando você começa a ter uma consciência da imagem celestial, da imagem que está lá nas regiões celestiais a seu respeito, e você começa a trazer isso do céu para a terra e manifestar. Glória a Deus. É disso que eu quero falar nessa noite, pela graça de Deus. João capítulo 7, no verso 14. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, João 7,14: quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se de fato falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de fato falso a seu respeito. Moisés lhes deu a lei, no entanto nenhum de vocês lhe obedece, porque vocês procuram matar-me. Glória a Deus. Estamos aqui diante de Jesus, que foi para uma festa, a festa dos tabernáculos, e ele chega secretamente no meio dessa festa, e Jesus sobe ao templo e começa a ensinar. Só que Jesus não estava ensinando coisas a nível terreno. Jesus não estava ensinando coisas que se aprende na terra, que se aprende, que doutrinas. Jesus, que esse verso quer dizer? Que Jesus não havia sido doutrinado pela terra. Amém? O ensino de Jesus era um ensino que causava admiração, porque os doutores da lei, os fariseus, os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter ele estudado? Glória a Deus. Jesus pôde acessar uma sabedoria que não estava na terra, e ele começou a ensinar coisas tremendas, coisas gloriosas, que estava admirando as pessoas, chamou a atenção das pessoas. E Jesus disse que esse ensino que ele estava pregando naquele dia que ele pregava, toda a instrução que Jesus dava aos homens, toda a instrução que Jesus dava aos seus discípulos, toda a instrução que Jesus dava às famílias, não era uma instrução recebida da terra, não era uma sabedoria terrena. Toda aquela instrução, ele disse: eu recebi do meu Pai. O meu ensino não é um ensino terreno. O que eu ensino, eu ouvi do meu Pai, e eu estou instruindo as pessoas com valores celestiais, com poderes celestiais, com grandezas dos céus. Aleluia. Então eu quero que você abra o seu coração nessa noite para entender isso. Existe um lugar para você também nessa dimensão. A palavra fala que Deus é aquele que criou os céus. São vários céus, são várias dimensões. 1 Reis capítulo 8, no verso 27, diz, Salomão diz: nem mesmo os céus, os mais altos céus, pode conter-te. Então existem diversas dimensões, diversos lugares celestiais. Jesus mesmo falou em João 14, verso 1: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas, há muitos aposentos, há muitas dimensões, há muitos lugares celestiais para serem acessados. Aleluia.
E é nesse lugar que você, nessa noite, vai ser posicionado pelo Espírito Santo. Lugar onde você pode ter acesso a uma sabedoria que não está na terra. Lugar onde você pode ter acesso a uma prosperidade que não está na terra. Lugar que você pode ter acesso a uma saúde divina que paira sobre a sua vida, que está sobre a sua cabeça, que está no seu corpo, que está nos seus órgãos, que está em todas as células do seu corpo. Uma sabedoria divina, uma saúde divina que opera repreendendo, blindando o seu corpo contra todas as enfermidades. Esse lugar é um lugar para ser acessado. Mateus capítulo 16, verso 19, Jesus disse: darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Entende que nós como igreja, nós temos as chaves do reino dos céus. Isso significa que nós temos a autoridade, através do nome de Jesus, nós temos a autoridade, através da palavra de Deus, a ter acesso às regiões celestiais. E você pode então entender que você pode provocar confrontos na terra. Amém? Esse é o tempo de confrontos. Confrontos com o que, pastor? Você pode estar perguntando. Confrontos com a imagem terrena. Qual a imagem terrena que você tem da sua vida financeira? Qual a imagem terrena que você tem sobre a sua saúde? Qual a imagem terrena que você tem sobre os seus filhos? Qual a imagem terrena que você tem sobre os seus relacionamentos? Qual a imagem terrena que você tem sobre o seu ministério? E tudo aquilo que é terreno, queridos, não se compara, não chega aos pés daquilo que é celestial. É por isso que Paulo escreveu, abra sua Bíblia aí, Colossenses capítulo 3. O que Paulo escreveu? Colossenses capítulo 3, algo poderoso. Veja o que ele diz para a igreja de Colossos. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Então, toda a nossa vida, toda a nossa expressão de vida na terra, ela deve ter uma perspectiva daquilo que já é estabelecido no mundo celestial, no mundo espiritual, no reino celestial. A minha vida na terra, ela tem que sofrer as intervenções do celestial. Então eu vou pegar a imagem da terra, a imagem real terrena, e confrontar com a imagem celestial. E através da palavra de Deus, eu encontro os quadros reais daquilo que eu sou nos céus. A terra pode estar me dizendo, tentando falar para mim, que eu estou vivendo uma vida de escassez, uma vida de pobreza, uma vida sem recursos. Mas quando eu olho a palavra de Deus, encontro ali em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, eu encontro a imagem do celestial referente à minha vida financeira, porque ali está escrito: vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que através da sua pobreza vós vos tornasseis ricos. Então eu pego a imagem do celestial que diz que eu sou rico e vou provocar um confronto para que haja uma interferência naquilo que está se manifestando contrário à verdade de Deus na minha vida. E então, ao invés de eu falar que eu não tenho dinheiro, que eu estou endividado, que eu não tenho recursos, que eu sou pobre, não, eu não vou falar o terreno, eu vou falar a imagem do celestial. Então eu vou olhar para a minha conta bancária e vou dizer: obrigado, Pai, porque milhões estão entrando na minha conta bancária. Obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que eu sou rico, que eu sou
próspero, que eu sou bem-sucedido. Então eu começo a provocar o que? Um confronto. A imagem celestial contra a imagem do terreno. Vocês estão entendendo isso? Provoque confrontos. Não se conforme. Por isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, dizendo: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos no vosso entendimento, pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Paulo escreve aqui: olha, vocês que já ressuscitaram em Cristo, procurem as coisas do alto. Quando nós olhamos isso, se temos uma mente religiosa, vamos pensar somente em atividades, em práticas espirituais. Pensar nas coisas do alto, as pessoas têm uma imagem religiosa. Não, queridos, pense nas coisas do alto. Lá no alto existe uma vida financeira poderosa para você. Lá no alto existe uma vida saudável para você. Lá no alto existe uma prosperidade para você. Lá no alto existe uma vida poderosa de poder para você. Comece a pensar nas coisas do alto. Coloque os seus pensamentos no alto. Quando você começa a pensar nas coisas do alto, você cria quadros reais da realidade de Deus para a tua vida. Então você começa a apagar as imagens terrenas, as imagens que dizem que você não vai ter sucesso, as imagens que disseram para você que você não dá certo, que você não pode prosperar, que você não pode ter uma saúde perfeita, que você não pode viajar, que você não pode conquistar, que você não pode estabelecer, porque afinal de contas toda a sua família veio de uma trajetória de derrotas. Querido, nós vamos interferir com isso nessa noite, através do poder da palavra de Deus, criando a imagem real de Deus para a tua vida. Não é o que a circunstância diz que é a tua verdade, é o que a palavra de Deus diz. Entende isso? Jesus pregou de uma sabedoria, e eles ficaram admirados por aquela sabedoria de Jesus. E Jesus não estudou na terra, mas ele recebeu do alto uma sabedoria, uma instrução, e estava ensinando numa dimensão tremenda na terra. E ele quer que as dimensões celestiais sejam acessadas por você, porque quem visita as coisas do alto e depois passa a andar na terra, começa a interferir em todas as áreas da sociedade, começa a interferir nas coisas. Você vai falar de coisas grandiosas, você vai manifestar coisas grandiosas, e é por isso que você precisa provocar confrontos, apagar a imagem do terreno e absorver toda a imagem celestial, tudo aquilo que Deus diz a seu respeito. Aleluia. E nesse lugar eu sei que vocês têm aprendido muita coisa boa, têm recebido instruções poderosas através da escola Raia, onde estive aqui, e nós aprendemos coisas tão tremendas. Aleluia. Vamos repetir o que aprendemos ontem, diz assim: eu sou Jesus. Amém? Eu sou Jesus. Jesus é a cabeça do corpo. O corpo de Jesus é Jesus. Você é Jesus. Você é Jesus andando na terra novamente. Jesus está andando na terra através da sua vida. Quando você vai para o seu trabalho, é Jesus que está lá. Na sua casa, Jesus está lá. Aonde você for, é Jesus. Por favor, manifeste essa glória, manifeste o poder desse nome, manifeste essa unção, manifeste esse poder. Glória a Deus. Você é Jesus. É a imagem do celestial confrontando com a imagem terrena. Tudo que é da terra perece, tudo que é da terra tem um fim, tudo que é da terra traça, come, o ferrugem corrói. Mas aquilo que nós pegamos dos céus e juntamos nos céus e manifestamos na terra é eterno. A traça não pode corroer, o ferrugem não pode consumir, e nós não temos nem trabalho de ficar preocupado em manter isso, porque a fonte celestial, ela é abundante e transbordante. Amém? É uma fonte abundante que transborda sem parar.
Então, queridos, nós precisamos acessar quem nós somos, acessar aquilo que temos, aleluia, acessar aquilo que podemos, acessar e começar a manifestar na terra, acessar e começar a interferir na terra. Interfira naquilo que o diabo está fazendo na terra, porque Jesus disse: eu vim para terminar, eu vim para atrapalhar as obras do maligno, eu vim para destruir as obras do diabo. Jesus foi embora, mas ele deixou o seu nome, e você, se apropriando do nome, continua fazendo o que Jesus estava fazendo, destruindo as obras do diabo. Isso começa a partir da tua vida, isso começa dentro da sua casa, isso começa na sua vida financeira, isso começa nos seus relacionamentos. Destrua as obras do diabo e estabeleça o reino de Deus. Aleluia. Essa é uma vida de poder. Queridos, a vida de poder não é uma manifestação dentro da igreja, um êxtase quando vem uma unção. Não, isso não é uma vida de poder. Nós até vivemos êxtases, alegrias, momentos em que nós extravasamos de alegria na presença de Deus, mas isso não é poder. Poder é quando você vai para as ruas, quando você começa a manifestar prosperidade, quando você começa a manifestar curas, quando você começa a trazer o perdido, a manifestar salvação, transformação de vidas. É deste poder que você deve manifestar, rua por rua, casa por casa, cidade por cidade. Nós estamos prestes a viver dias em que muitos de nós serão levantados para transformar a vida de cidades inteiras. Amém. Vida de cidades, a vida das cidades. Um de nós sendo enviado por Deus para uma cidade com uma palavra de poder, com uma visão do celestial. Você vai chegar naquela cidade e vai dizer que desça do céu a imagem real, a imagem celestial sobre essa cidade. E a partir de hoje, acabou para o diabo, acabou para Satanás, porque eu sou Jesus andando nesta cidade. Comece a provocar, querido, mudanças, a chacoalhar o lugar onde você está. A palavra de Deus diz que quando os apóstolos, a igreja primitiva, andava sobre a terra, eles chegavam numa cidade, sabe o que diziam deles? Aí está vindo eles, aí está vindo aquele povo do caminho. Aquele povo do caminho, eles estão virando as cidades de ponta cabeça, eles estão mudando tudo. Ninguém podia pará-los, porque eles souberam se apropriar do nome, se apropriar da imagem celestial, se apropriar de uma sabedoria que não está na terra, se apropriar de um poder que não está na terra, aleluia, de um poder que emana do alto, de uma sabedoria que emana do alto, e começaram a manifestar na terra. Aleluia. Tudo que você precisa está no alto, tudo que você precisa está nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Tudo que você precisa está nos lugares celestiais. E eu vou te dizer uma coisa, Efésios capítulo 2, verso 6, fala que nós fomos ressuscitados com Cristo e assentados com Ele em lugares celestiais, em regiões celestiais. Você já tem acesso às regiões celestiais. Você precisa apenas despertar o seu ser. Você precisa que o seu entendimento seja iluminado, que os olhos do seu coração sejam abertos, olhos do coração abertos, manifestando isso, manifestando essa sabedoria. E tem uma chave espiritual muito poderosa, tem uma chave espiritual que ela te coloca nessa dimensão, nesse ambiente, que ela muda a maneira como você pensa, como você reage. Uma chave espiritual que ela guia os seus passos, porque o homem, ele é dirigido por aquilo que ele fala, não é verdade? A palavra de Deus em Provérbios diz, numa versão mais contemporânea, ela diz assim, que o homem, que a boca do homem, ela sustenta, ela farta o seu estômago,
O homem então ele se sacia por aquilo que sai da sua boca. Tudo que você fala alimenta a sua própria vida. Agora, e isso dirige você. Agora, se você entrar dentro dessa dimensão do Espírito, dentro dessa dimensão celestial, e começar a falar a linguagem do celestial, você vai ter acesso. Você vai poder ter acesso a valores celestiais, a bens celestiais, a poder celestial, a dádivas do celestial. Você vai ter acesso a uma vestimenta celestial. Você vai ter acesso a patentes espirituais, a patentes celestiais, que vão interferir em toda a sua vida na terra. Estou falando da oração sobrenatural em línguas. Quando você vem para Jesus, você recebe o seu Espírito, você recebe o Espírito Santo. Uma das coisas que Ele te dá como dom são as línguas. Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, colocarão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Em meu nome beberão coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. Em meu nome falarão novas línguas. Quando você passa tempo com Deus, falando em mistérios, falando uma linguagem sobrenatural, a linguagem do celestial, você está acessando os lugares celestiais. Você está acessando dimensões celestiais. Quando você para orar essa língua, você para parte do seu tempo, parte do seu dia, e começa a viver uma vida de dedicação à oração no Espírito Santo, você começa a acessar as suas realidades celestiais. E quem anda no celestial não é o mesmo na terra. Amém? Quem anda no celestial recebe interferências, recebe influências. Quem anda no celestial, ele recebe algo poderoso no seu espírito. E ele passa a pensar diferente, a falar diferente, a andar diferente, porque um poder lhe acompanha, uma autoridade lhe acompanha. E todo lugar que ele vai, ele muda os ambientes. Porque ele decidiu passar tempo com o Espírito Santo, falando a linguagem do celestial. Quando você para tudo e diz: eu vou falar com Deus, a linguagem de Deus. Porque 1 Coríntios capítulo 14, no verso 2 diz que aquele que fala em línguas não fala a homens, fala com Deus. E quando você para falar com Deus na linguagem celestial, você está recebendo toda a cultura do céu. Você parou tudo para Reikele Macharaba Sorekai, Ramakama Soremele Barabacole Mandarabai, Roboloboxere Bekele Marabasorobocolomai. E você está dedicando tempo, passando tempo orando essas línguas. Orando, hora após hora. Você caminha na rua e ora em línguas. Você está dirigindo o seu carro e está orando em línguas. Você está fazendo coisas e está orando em línguas. Você está no seu trabalho e está sussurrando línguas. Você está acessando a sua imagem celestial. Você está acessando poderes celestiais. Você está acessando uma autoridade celestial. E isso não vai ficar vazio em você. Isso vem em você. Isso impregna em você. Isso está no seu espírito. E quando isso começa a edificar o seu espírito, e você alcança os seus pensamentos, alcança as suas emoções, alcança a maneira como você fala, alcança a maneira como você expressa, então a imagem do celestial passa a interferir na imagem terrena. Apenas um dom que as pessoas consideram como um dom mais simples. Os religiosos disseram que esse dom é o dom de menor valor. Os religiosos disseram que esse dom é o dom de menor expressão. Eu digo para vocês que eles estão totalmente equivocados. Porque o dom de falar em línguas é um dom de fundamento. Começa tudo por ele. Quando a igreja foi manifesta na terra, a primeira coisa que aconteceu foram línguas repartidas sobre eles. E eles então falaram aquelas línguas que não eram da terra. Línguas celestiais, línguas de poder.
E aquelas línguas de poder chamaram a atenção das pessoas. E de repente aquelas línguas que eram sobrenaturais começaram a ser uma língua como sinal para o incrédulo. E eles então falando línguas, e os incrédulos entendiam na língua deles. E aquilo chamou a atenção. De repente Pedro toma a palavra e prega para eles com poder, com autoridade, prega para eles, influenciado com o celestial. Influenciar, já não era mais o Pedro que negou Jesus, já não era mais o Pedro que dizia que nunca tinha conhecido Jesus, já não era mais um Pedro confuso, agora era um Pedro influenciado pelo celestial. Pregou para aquelas pessoas e 3.000 almas se converteram. Entende a diferença? Pedro mudou de dimensão. Esse é um dom espiritual que vai fazer você mudar de dimensão. Jesus pregou de uma sabedoria, porque Jesus com certeza orava em línguas. Nós aprendemos isso ontem aqui na escola Raia. Jesus orava em línguas, Jesus passava tempo. Jesus até falou para eles: olha, eu faço coisas que vocês ainda não são capazes de absorver, de suportar, mas um dia vocês vão aprender. Era porque Jesus também passava tempo com o Espírito Santo, tempo falando em línguas. E é por isso que ele tinha essa sabedoria. E as pessoas perguntavam: mas ele não foi instruído na terra? Esse homem não estudou, como é que ele está falando essas coisas com tanta sabedoria? É porque Jesus acessava o celestial, falava com Deus numa linguagem sobrenatural. E você pode viver isso. Esse dom de falar em línguas vai influenciar seus pensamentos, suas emoções. Esse dom de falar em línguas vai influenciar sua saúde, vai influenciar sua vida financeira. Você vai ver com os olhos de Deus, vai pensar como Deus pensa, vai ouvir o que Deus está falando, vai ver o que Deus está fazendo, e você começa a se levantar em poder. Porque quando você ora em línguas, você recebe tudo que é celestial. Quando você está falando em línguas, estão sendo depositados em você, no seu espírito, no seu homem interior, valores celestiais, coisas inefáveis, coisas poderosas, que influenciarão toda a tua vida na terra. E este é o tempo. Olha para o seu irmão e diz para ele: esse é o seu tempo. Esse é o seu tempo. Quero dizer para os irmãos que estão conosco nessa live: este é o seu tempo, é a tua hora, é o teu momento. Comece a falar em línguas em nome de Jesus. Comece a caminhar nas ruas orando em línguas. Comece a falar em línguas em todo o tempo, em todo momento. Porque a palavra de Deus diz em Efésios 6,18: orando no Espírito Santo em todo o tempo. Através do Espírito Santo eu consigo orar em todo o tempo. Se eu não estou falando com pessoas nem me alimentando, eu posso orar em línguas. Entende isso? Isso está à sua disposição. Você não deve orar em línguas somente quando existe um mover, uma atmosfera dentro da igreja que tocou suas emoções. Não. Você não deve orar em línguas somente quando você está ouvindo uma canção e aquilo toca a sua alma. Não, é em todo o tempo. Crer, é por saber que o Espírito Santo está dentro de você, é por saber que o Espírito Santo gera no seu espírito essa linguagem sobrenatural que muda todas as coisas. Aleluia. A oração no Espírito Santo é só uma das chaves do reino dos céus para você acessar os tesouros celestiais. A palavra de Deus diz em Isaías 45 que Ele é aquele que nos toma pela sua mão direita e nos sustenta e nos guia, aplana caminhos tortuosos, esmiuça ferrolhos de ferro, destrói portas de bronze e nos leva a lugares de tesouros escondidos e de riquezas encobertas. Aleluia. Quantos querem acessar isso? Amém. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você e declarar ativado na sua vida esse dom do Espírito Santo. Declarar você ativado numa vida
liderada pelo Espírito Santo. Declarar você introduzido numa atmosfera, introduzido no celestial, onde você vai entender que o ministério dos anjos só estão esperando um comando teu, onde você vai entender valores espirituais, valores celestiais tão poderosos, que pode mudar tudo a teu favor na terra. É por isso que eu digo, a igreja da nossa geração vai viver o maior avivamento que já existiu. Nós vamos viver o maior avivamento de todos os tempos, porque essas verdades estão sendo liberadas sobre o corpo de Cristo. Essas verdades estão sendo liberadas sobre todas as cidades no Brasil. Essas verdades estão sendo liberadas nas nações. Um conhecimento revelado, coisas que antes a igreja não tinha acesso, sabedorias que a igreja antes não tinha acesso. Antes a igreja, ela não tinha conhecimento do porquê éramos batizados com o Espírito Santo. Mas hoje nós sabemos o porquê, porque é uma linguagem do céu, porque é uma chave espiritual que me faz andar em dimensões espirituais, em lugares espirituais tão poderosos, onde eu posso ter acesso a tudo que eu preciso, onde eu posso ter acesso à minha real identidade, onde eu posso ter acesso aos dons que Deus decidiu estarem na minha vida, onde eu posso ter acesso ao meu ministério, conhecer meu ministério e conhecer quais os dons que me acompanham. Aleluia. Imagina você indo para uma reunião de trabalho depois de 2 horas de oração em línguas. Imagina você ir para o seu trabalho. Antes de ir para o trabalho, antes de chegar lá no seu trabalho, você já orou meia hora, 1 hora em línguas. Está lá no metrô em São Paulo, mas está sussurrando, falando consigo mesmo e com Deus. Imagina o quanto de poder está sendo derramado em você, o quanto de instrução está sendo derramado em você. Imagina o poder que você vai carregar. Passe uma vida orando em línguas e saiba e diga: eu carrego um poder, eu carrego uma autoridade, eu carrego um dínamo de Deus, eu carrego algo que vai influenciar e que vai interferir na vida de milhares de pessoas. Isso está à sua disposição. Amém. E começa agora, querido. Aleluia. Abra sua boca e comece a falar em línguas agora, em nome de Jesus. Você que nos acompanha por essa live, em nome de Jesus, receba aí na sua casa, no seu quarto, onde você estiver, vai recebendo agora esse poder, essa unção, seja ativado aí, em nome de Jesus. Receba, libere as línguas, libere as línguas, libere as línguas, libere o poder. Abra a sua boca e fale em línguas, abre a sua boca e fale em outras línguas, fale com Deus. Permita que o Espírito Santo gere no seu espírito palavras sobrenaturais, uma sabedoria não ensinada pela linguagem humana, pela sabedoria humana, mas são instruções celestiais. É andar no poder. Andar no Espírito é andar no poder. Andar no Espírito é acessar regiões celestiais. Andar no Espírito é andar com anjos ministrando a tua vida, com anjos ministrando você, ministrando seus familiares. Andar no Espírito é receber as instruções de Deus. Talvez você esteja diante de situações em que você não sabe como resolver. Experimenta orar em línguas, apresentando isso ao Pai. Apresente a Deus e fala:
Senhor, eu não sei como resolver, mas o Senhor sabe. E você começa a falar em línguas. De repente, aquelas línguas começam a ser interpretadas, aquelas línguas se transformam numa revelação, aquelas línguas se transformam no entendimento do celestial, e então a imagem do celestial invade a imagem do terreno, e você sai vitorioso. Deus quer que você saia na frente, Deus quer que você conquiste, Deus quer que você governe, Deus quer que você seja, que você manifeste poder na terra. Oh, que um exército se levante nesse lugar, que um exército se levante nesta nação, que o exército se levante em todos os 4 cantos desta nação, homens e mulheres que ativaram o celestial através da oração sobrenatural no Espírito, e mude a realidade de tudo, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, queridos. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você viva a verdade desta palavra na tua vida. Você que nos acompanhou aqui, seja abençoado com esta verdade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.